O que devemos fazer antes de mudar para uma casa, né, de aluguel? Eu vou contar aqui uma experiência que eu vivi, né, quando eu cheguei de Brasília. E quando eu cheguei aqui, comecei a procurar uma casa, né, para alugar. E eu não queria uma casa grande, nem muito menos antiga, né, porque aqui a cidade é uma cidade bem antiga, né, uma cidade histórica. Então, assim, a maioria das casas, principalmente aqui no centro, são casas antigas, né, são prédios muito antigos. E com certeza cheios de energia, né? Então, eu encontrei uma casa, né? Uma casa muito boa no centro, né? Eu ia abrir uma lojinha, colocar uma locadora, na época de locadora, né? Que existia as locadoras. Então, eu queria uma casa, porque eu também queria uma casa com garagem para colocar a lojinha, né? E a casa não tinha garagem, era uma casa antiga, né? A casa tinha uma área bem grande, né? Mas não tinha garagem. Mas dava sim para colocar a lojinha. Então, a casa era muito grande, era uma casa com 2 salas, 4 quartos e 2 cozinhas. O que eu gostava na casa era o muro, né, um quintal muito grande, todo amurado, com um depósito de água, né, enorme, que cabia mais de 10 mil litros cada um. Então, assim, o que eu gostava na casa era isso. Mas era uma casa muito grande, tinha poucos móveis, né? Então, assim, eu estava à procura de uma casa menor. E nessa mesma rua, né, que eu aluguei esta casa, um rapaz, ele conhecido, né, daqui da cidade, conhecido nosso, ele havia alugado uma casa também, só que a casa era menor, né, uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, um quintal pequeno. E ele não estava satisfeito porque ele tinha muito troço, assim, tipo muitos móveis, tinha cachorro, tinha um gato, tinha criança, né, então assim, ficava muito apertado para ele. Eu e minha irmã, nós propomos a ele uma troca nas casas, né? Ele veio olhar a nossa casa e gostou muito, né? Então, nós fizemos a troca. Fizemos a mudança, né? E estava tudo bem, né? Eu gostando da casa porque eu já conhecia a casa, porque a minha irmã que é falecida, ela já havia morado, há um tempo atrás, ela já havia morado nesta casa, né? Então, eu já conhecia mais ou menos. É uma casa antiga, eu sabia que nessa casa havia energias, né? Porque é uma casa que muita gente morou, então com certeza tem. E o que fazer, né? O que devemos fazer para tirar essas energias, né? Muitas vezes a energia negativa da pessoa, né? E assim, pessoal, o histórico, né, dessa casa, com esse rapaz que morava, é o seguinte: é que esse rapaz trabalha com um negócio de time de futebol, né? E final de semana ele ficava só na casa e ele atraía esses jogadores, né? Usavam coisas, né? Cachaça, né? E assim fazia o que o pessoal chama de algias, né? Coisas proibidas, né? Juntava pessoas de fora de outras cidades, né? Também que praticavam essas coisas, né? E quando chegava uma certa hora da noite, segundo os vizinhos, era homem com homem, mulher com mulher. Não que eu tenha nada contra isso, até porque cada um faz da sua vida o que quer, mas era mais ou menos por aí, entenderam? E isso era o final de semana, virava o final de semana eles fazendo isso. Era tipo som ligado, né, a noite inteira, cachaça, muita risada e outras coisas mais. Então, foi passando o tempo, né? Minha irmã trabalhava e eu ficava em casa, né? Tinha a lojinha, era bem movimentado, o lugar onde eu aluguei era bem movimentado, era muita gente, né? Alugando, naquela época que alugava DVD, essas coisas, né? E era bem movimentado. Quando era depois do almoço, eu gostava de dormir um soninho, fechava tudo, né? E dormia um sono. Então, todas as vezes que eu deitava, não tinha jeito. Eu tinha um pesadelo. Vinha algo assim, como se fosse um negócio pesado. Na minha cabeça, né, na minha impressão, era um negócio quadrado, mas muito pesado. Aquela coisa pesava 1 tonelada. E aquela coisa ficava em cima de mim, me pressionando, e eu ficava agonizando, sem fôlego, me acabando, tentando sair. E quando eu saí, eu conseguia despertar, né, daquele que eu ficava tipo entre dormindo e acordado, eu não conseguia me mexer. Eu acordava, né, eu abri o olho, eu estava muito suada e me tremendo e sentindo tipo uma fraqueza. Só que era com certeza o obsessor, ele sugando minha energia, né? Aquele obsessor, ele vinha e sugava minha energia nesse momento que eu estava descansando. Então,
Na quarta vez, eu já tinha orado a Deus, né? Tinha pedido para Deus me revelar em sonho, ou da forma que Ele quisesse, o que era que estava acontecendo. Eu sabia que ali tinha, porque quando os vizinhos contaram, né, do que acontecia no final de semana, eu não tive mais dúvida, né? Ali eu sabia que ali tinha coisas, né? Energias, né, lá do, assim, tipo energia de baixa vibração, né? Então eu sabia que ali estava repleto de obsessores. E eu falei, vou ter que fazer uma campanha de jejum e oração para expulsar essa energia que está aqui dentro de casa. E eu falei, vou fazer. Então eu comecei uma campanha, né, de jejum e oração sozinha em casa. Às vezes eu chamava alguém, né, da igreja, minhas amigas, né, que são evangélicas, eu chamava elas para vir fazer oração em casa. E uma vez eu chamei o pastor, né, a missionária, e chamei um pessoal para vir ungir. Eles ungiram a casa, eles oraram, repreenderam, eles, né, fizeram o que era para fazer, né? Tipo uma desobsessão. Eles fizeram tipo uma desobsessão na casa, né? Mas eu falei, vou fazer minha campanha de jejum e oração, porque eu vou, como é que diz, fortalecer mais a presença do Espírito Santo, né? E essas coisas não voltar mais. Eu estava já na campanha, e certo dia, era mais ou menos 1 hora da tarde, e eu estava com fome. Mas eu estava em oração, eu falei, eu vou fortalecer meu espírito e vou, para eu ter autoridade, né, para expulsar o que está aqui dentro. Então, eu deitei um pouco e ali eu dormi, né, eu deitei no quarto da minha irmã, né, e ali eu tirei um cochilo, né. Quando eu dormi, eu escutei, a minha irmã sempre escutava alguém chegando no portão, abrindo, entrando e fechando o portão. Ela já havia escutado isso várias vezes. Então, eu escutei alguém chegando no portão. Ela dizia que era passos de homem, que era aquele passo, parecia um homem andando. Então, eu cheguei, eu dormindo, né, assim, entre dormir e acordada, e eu já senti aquela energia me pegando, né, aquela força, só que não tinha tanta força. Ele tentava, mas eu conseguia me mexer, respirar. E ali, eu escutei aquele homem entrando, aquele homem, de olho fechado, eu vendo ele, né. Ele chegou na porta do quarto da minha irmã, era um homem bem alto, né, de camisa branca, aberta assim, um colar, tipo um colar bem grande assim, pendurado, um chapéu bege, com a fita vermelha. Esse homem, ele deu uma gargalhada, ó, me arrepiando, misericórdia. Esse homem, ele deu uma gargalhada que estremeceu, sabe? E quando ele deu aquela gargalhada, eu despertei. Quando eu abri o olho, eu já não vi mais ele, mas a gargalhada ficou na minha mente. E aí eu olhei para a salinha, né? Quando eu olho para a sala, da porta do quarto, dava para uma salinha que tinha assim, um bicho, parecia um rato, desse tamanho assim, marrom, com um rabão enorme. Era uma bolinha, e o rabão grosso, mais grosso do que a bolinha. Enorme, aquele rabo tinha, acho que tinha 1,5 metro, mais ou menos. Passou assim, na parede. E eu olhando, eu falei, meu Deus, que bicho é esse? Que eu nunca vi na minha vida. Que raça de bicho é esse? Não, rato não. Eu levantei até descalço, tremendo, sentindo assim uma fraqueza, né? Porque os obsessores, eles sugam a energia da gente. E eu procurei esse bicho. E eu senti de Deus, né, que era algo espiritual. E ali, pessoal, eu me ajoelhei, comecei a orar em voz alta, repreendendo, mandando aquela energia negativa sair, né? E fui fazendo, né? E continuei minha campanha por 15 dias, certinho. 15 dias eu chamei, fui para a igreja, né, pedi para que os irmãos fossem comigo até o monte, né, para mim entregar o jejum, né, agradecer a Deus, porque a partir daí a pessoa não viu mais nada. Foi como se aquela coisa, ela veio, tipo, me afrontar, mas ele estava sendo já expulso, né. O Espírito Santo de Deus ali, ele já estava expulsando aquela energia contrária, né. E ali, a gente subiu ao monte, foi maravilhoso, pessoal. E depois, quando a gente desceu do monte, os irmãos passaram pela minha casa, oraram novamente, o pastor ungiu, né, a casa. E ali, graças a Deus, pessoal, a partir desse dia, nunca mais, eu não vi nada, nem eu e nem minha irmã. Então, pessoal, fica a dica. Quando alguém aí que for alugar uma casa, faz isso, ora, pede para um padre, pede para um pastor orar, ungir a casa. Porque as energias das pessoas que ficam, muitas vezes são energias pesadas, energia de obsessores, né? Como esse rapaz que morava lá, né? Trazia álcool, essas coisas para dentro de casa. Tá certo, pessoal? Então é isso. Quem gostou do relato, né? Da experiência, deixa aí o like e me sigam para mais histórias, tá? E de experiências como essa, tá bom?